Olá! Chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Floresta nativa cresce mais de 80% de forma espontânea aqui no Vale do Paraíba. Detran recebe indicação de condutor infrator pela internet. A conta de luz pode ficar ainda mais cara neste ano. E veja também. Você acredita que pode sair de várias situações difíceis através da brinquedoteca? Regina Caçador está aqui hoje para falar sobre esse assunto. Não perca, hein? Essas e outras informações você confere no seu repórter setorial, na TV digital e na web. Nós abrimos essa edição falando sobre ecologia. Um estudo realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária mostrou que 30 anos, no Vale do Paraíba, a floresta nativa cresceu 83% de forma espontânea. Quem mora ou conhece o Vale do Paraíba sabe que essa região é cheia de paisagens verdes e exuberantes. Um monitoramento por satélite realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária revelou que essas paisagens foram ganhando proporção nos últimos 30 anos. Durante este período, as áreas de floresta nativa passaram de 250 mil para 455 mil hectares, o que representa um crescimento de 83%. Hoje, 33% da bacia do Rio Paraíba do Sul tem cobertura florestal nativa. Há 30 anos, essa cobertura era de apenas 18%. Esse aumento das florestas da Mata Atlântica, né, é um aumento muito importante para o meio ambiente, porque você acaba fazendo com que as espécies que antes estavam quase ameaçadas de extinção, elas começam a sobreviver nesses remanescentes florestais que foram multiplicados nesses últimos 30 anos. Né? Então você tem esse grande ganho, né? A ampliação da biodiversidade da fauna e também uma ampliação da biodiversidade das plantas. Né? O aumento das áreas de floresta aconteceu de forma espontânea, sem intervenção por meio de plantios de novas árvores, por exemplo. O que favoreceu o crescimento da vegetação foram algumas características do Vale do Paraíba. Mas, para manter esse avanço, é fundamental que os municípios desenvolvam atividades de preservação do meio ambiente. A prefeitura, assim como os órgãos públicos, elas têm um papel fundamental na elaboração de programas, né, de projetos, de legislações que possam vir a contribuir para a médio e longo prazo. Então, é muito importante haver um compromisso com essas políticas públicas, mas configurá-las através de programas e leis. Né? A gente tem o exemplo da lei no município, a lei do IPTU verde, temos também os planos municipais, que são outras ferramentas de gestão fundamentais, plano municipal de resíduos sólidos, plano municipal de saneamento básico, plano de arborização urbana. Então, caminha nesse sentido, né? Você estabelecer políticas de médio e longo prazo para garantir a sustentabilidade de uma região. A recuperação de 205 mil hectares de floresta nativa aqui no Vale do Paraíba fez com que o impacto do efeito estufa diminuísse e, com isso, a qualidade do ar e de vida melhorou. A qualidade do ar é importantíssima para a saúde da população. Por quê? Porque o ar nos oferece o oxigênio, que é um alimento que as nossas células precisam. Esse oxigênio ele é carreado até os tecidos, até as células nossas, pela hemoglobina, que está lá no sangue. Quando tem poluição, o que acontece? A hemoglobina, ao invés de carregar o oxigênio, ela carrega, por exemplo, o monóxido de carbono. E aí ela vai levar pouco oxigênio para os nossos tecidos. Os benefícios serão inúmeros se todos fizerem a sua parte para que o Vale do Paraíba continue com paisagens verdes e a qualidade de vida seja cada vez melhor. Pedestres e ciclistas vão precisar ficar mais atentos no trânsito. Por isso, quem oferecer riscos de acidentes deve ser multado, assim como já acontece com os condutores de automóveis.
Já foi regulamentada a medida que prevê multa para pedestres e ciclistas que não cumprirem com as leis de trânsito. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, além de reduzir acidentes, o objetivo é conscientizar cada cidadão sobre o papel que desempenha nas vias públicas. A medida estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, mas até então não havia sido regulamentada. Para o pedestre que atravessar a rua fora da faixa, ficar no meio da rua ou utilizar vias públicas para festas ou outras atividades que prejudiquem o trânsito, a multa deve ser de R$ 44,19. Já para o ciclista, além de ter a bicicleta apreendida, a multa pode chegar a R$ 130,16 nas seguintes situações: andar em calçadas onde a circulação não é permitida, guiar de forma agressiva, pedalar sem as mãos, andar na contramão na pista de carros ou transportar muito peso. Na ausência de ciclovia ou acostamento, o ciclista vai ter que andar na lateral da pista, seguindo o mesmo sentido dos carros. Quem não respeitar as leis vai ser abordado e notificado. Se a pessoa não recorrer, a autuação é convertida em multa, que pode ficar inclusive vinculada ao CPF. A medida começa a valer em 180 dias. Nos últimos dias, nós apresentamos aqui no Repórter Setorial uma série de reportagens sobre os direitos sociais do Brasil. E na reportagem de hoje, você vê os desafios sociais e econômicos do Estado para o cumprimento da obrigatoriedade de garantir o acesso à Previdência no Brasil. Essas pessoas fazem parte dos mais de 207 milhões de habitantes no Brasil. Para você ter ideia, o povo brasileiro é cerca de 3 vezes mais numeroso do que a população da França e até mais do que 2 Alemanhas. E com esse grande contingente, surge o questionamento se, de fato, o Estado tem dado conta de cumprir com a obrigação de oferecer os direitos constitucionais à população. A Constituição é clara, é direito social, a moradia, a saúde, a segurança e, entre todos os direitos, é também obrigação do Estado oferecer a previdência social. Só que mesmo sendo a obrigação legal, quando se fala em previdência, entram 2 assuntos. Um é a população ativa no mercado de trabalho, porque dele vem a fonte financeira da previdência. E o outro é a população inativa, que depende dos benefícios da previdência. Sim, a população brasileira tem crescido, mas o que se tem percebido é que não em proporções tão grandes como antes. A taxa de natalidade tem diminuído se comparada com anos anteriores e a expectativa de vida tem aumentado. Diante dessa balança, entra um assunto bastante polêmico, que é o direito à previdência social. A discussão sobre previdência é antiga. Mas agora, na gestão do presidente Michel Temer, ele anunciou uma proposta de reforma previdenciária que estabelece uma idade mínima para se aposentar, a de 65 anos, e um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. O governo diz que essas e outras alterações são indispensáveis para evitar a quebra do sistema previdenciário brasileiro, já que a pirâmide etária do Brasil está tomando formas diferentes. E com as altas taxas de desemprego e a diminuição na taxa de arrecadação, os caixas do governo não dão conta de cobrir as contas da Previdência. Primeiro, porque nós estamos passando atualmente uma recessão profunda. Portanto, a arrecadação previdenciária ela cai muito. Em segundo lugar, a expectativa de vida do brasileiro realmente tem aumentado. Então, com o número de desempregados, nós não conseguimos equilibrar a receita com a despesa. Portanto, todos os anos, consecutivamente, nós temos tido rombos previdenciários que aumentam de ano para ano, né? Consequentemente, o INSS não tem mais condições de suportar essa despesa. O economista explica que, para suprir essa demanda, o governo precisa efetuar empréstimos, emitir títulos públicos, moedas ou fazer empréstimos externos. O problema é que o Brasil já tem uma dívida muito alta para arcar. E aí a alocação de recursos é muito mal feita, porque o dinheiro que deveria ser dirigido para atividade produtiva, ele vai para cobrir o rombo do INSS. Então os brasileiros se veem
privados desse montante aí, que poderia ocasionar mais empregos e, com isso, melhorar a própria receita da Previdência. Na opinião desse sociólogo, o direito à Previdência não está sendo garantido pelo Estado. E com as mudanças sociais, vai ficar ainda mais difícil oferecer esse direito à população. Mas este Brasil, onde está incluída a Previdência, que é o Brasil bonito, só existe nas leis. Ele nunca se efetivou na realidade. O Brasil da Previdência, o Brasil bonito das leis, nunca se garantiu integralmente na vida cotidiana dos homens. Nós ficamos aquém dos direitos. E agora, com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, que é um bom sinal, com envelhecimento, portanto, dessa população, e com a diminuição da população ativa, economicamente ativa, com a diminuição dos empregos, nós temos um problema. Como o Brasil legal nunca se efetivou, agora que ele não vai se efetivar, porque não tem quem pague a conta da Previdência. E o debate sobre o direito à Previdência não é apenas uma questão econômica. Qualquer alteração na Previdência afeta o lado social de um país. E essa discussão não é uma discussão simples, porque ela não é simplesmente uma discussão econométrica, ela é uma discussão política quanto ao destino comum. Ela reclama de nós pensarmos que sociedade nós queremos para o futuro. Uma sociedade que esteja pronta a salvaguardar os mais fracos no pior fase de sua vida, que é na velhice e na doença, ou uma sociedade que entregue os mais fracos à própria sorte. Isso é um pacto político. Vamos ao comentário de hoje. Vou pedir licença para entrar na sua casa para dar 2 recados importantíssimos nesse mês de novembro. Primeiro, para os homens, né? É o caso de vocês nós recorrermos ao nosso urologista para fazer aquele toque que detecta precocemente uma formação cancerígena na próstata. A doença tem cura, muito frequente nas situações assim. E o outro recado é para todo mundo. Esposas, maridos, filhos, aqueles que comandam os carrinhos. Já está em vigor a nova regra que agrava a penalidade para aqueles que transgridem as normas de trânsito. Agora, quando você atingir 20 pontos, tem a carteira suspensa imediatamente por 6 meses, ao invés de 30 dias, como era antigamente. E mais, essa suspensão pode durar até 120 dias, de acordo com a avaliação do seu prontuário feita pelos técnicos de trânsito. Isso é porque houve um agravamento de acidentes, inclusive com mortes. Tomara que a medida que está sendo adotada tenha um bom resultado. É o que a gente espera. Detran recebe indicação de condutor infrator pela internet. É o que você confere no próximo bloco.